We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estamos aqui para fazer 3 resenhas rapidinho pra vocês, para comentar o que a gente achou desses livros, e são eles: O Dia da Morte de Denton Little, Temporada de Mudanças e As Épicas Aventuras de Lydia Bennet. Caso você só tenha interesse em assistir uma dessas resenhas, a gente vai deixar todos os minutos que cada uma começa aqui embaixo na descrição. Começando pelo Dia da Morte de Denton Little, esse livro conta a história de um menino, o Denton Little, que toda vez que eu leio o título me dá vontade de dizer um Little aqui, um Little lá, um Little rei, um Little viva. E ele conta a história desse menino que vive em uma sociedade. Ele é na nossa sociedade, só que é tipo um futuro assim, onde os cientistas mas deram não um futuro muito jeito. diferente, não é como se eles vivessem com carros que voam e tal. É só que os cientistas deram um jeito de estudar a probabilidade, a ciência, a mágica por trás da morte das pessoas, e de alguma maneira, quando a pessoa nasce, eles já conseguem determinar o dia que elas vão morrer. É obrigatório você E saber eles acham esse que é uma dia. boa ideia contar isso pra todo mundo. Então o Denton, ele é uma dessas pessoas que vai morrer antes de completar 21 anos. O dia da morte dele é com 18 anos, então ele é um prematuro. Ele é o melhor amigo dele. E o livro começa um dia antes da morte dele. E é muito legal a gente ver, tipo, uma cultura dessa sociedade. Por exemplo, o velório dele é um dia antes e não depois, pra ele poder participar. Gente, eu amei muito esse livro, provavelmente a minha melhor leitura do mês. E eu achei a premissa, assim, bem diferente, não é uma coisa que a gente lê todo dia. E eu acho que foi escrito de uma forma perfeita. Eu comecei lendo esse livro já, assim, achando que tava arrasando e falando: eu sei o final desse livro, eu sei o que vai acontecer, vai ser só isso, vai ser um livrinho bobinho e blá blá blá. Aconteceu de fato o que eu estava esperando, isso não era tão difícil de prever, mas no meio disso acontece tanta coisa, e tanta coisa assim que te deixa chocado. Os últimos 25% do livro são tipo, o quê? Exato, e é cada coisa que te deixa assim, muito chocado e te deixa querendo ler mais e não parar de ler em nenhum momento. E são umas coisas tipo absurdas, assim. Absurdas, sabe? mas Você fica, que tipo, fazem olha o que eu tô sentido. lendo. Exatamente. Esse também é um livro que me fez pensar, tipo, se eu soubesse o dia da minha morte, o que eu ia fazer, como eu ia querer passar meus últimos dias. Tipo, se você ia querer viver cada dia intensamente ou se você ia querer lá viver sua vida até o dia que você morrer normalmente. E uma coisa que ele faz no último dia dele é falar pra todo mundo que ele conhece, tipo, uma coisa positiva que ele pensa sobre elas, e me fez pensar, por que a gente não faz isso, sabe? A gente não sabe se a gente vai morrer amanhã de verdade, tipo, de verdade, a gente não sabe. Então a gente deveria praticar isso. Quando eu terminei esse livro, ele me afetou de uma maneira tão positiva que eu fiquei com vontade de abrir o WhatsApp, não ser tão dramático quanto ele, mas de abrir o WhatsApp e, tipo, mandar uma mensagem bonitinha pra todas as pessoas. Não fiz isso ainda, mas quem sabe? Então se você receber uma mensagem estranha falando, tipo, oi, gosto do seu senso de humor, você já sabe que é graças a Denton Little. A gente não vai dar nota específica pra cada coisa, mas eu acho que o livro inteiro merece um 10, porque, gente, a capa é linda, a história é muito legal, os personagens são maravilhosos, eu amo todos. Paola é demais. E ele também é muito legal. E, meu, aquela menina que eu esqueci o nome, ela é sensacional, ela me lembra muito a Luna. Enfim, personagens maravilhosos. O próximo livro que a gente vai falar aqui é Temporada de Mudanças, da Bella Thorne. Esse livro conta a história da Autumn. O pai dela acabou de morrer e ela está se mudando para uma nova cidade, nova escola, novos amigos, novo tudo. Ela está se mudando para ficar mais próxima da avó dela, que mora numa casa de repouso. E um dia ela vai visitar a avó dela e a avó dela dá pra ela um diário que era do pai dela e fala que esse diário vai fazer ela ter as coisas, uma coisa assim, meio tipo mágica e tal, e ela não acredita muito, mas ela começa a usar o diário e algumas coisas começam a acontecer do jeito que ela quer. Eu não vou mentir, eu fiquei um pouquinho assim por ser um livro de uma atriz da Disney, tipo, uma atriz da Disney escrevendo um livro, será que vai ser bom? Mesmo que a sinopse tenha me chamado a atenção. E aí ele acabou me surpreendendo bastante, porque é uma história bem legal mesmo, eu gostei da premissa do livro, os personagens são legais e a escrita é assim, bem levinha e bem rápida de ler. O que eu mais gostei desse livro foram os personagens são bem legais, a protagonista é uma protagonista legal de se conhecer e de acompanhar. Eu acho que a gente não conheceu tanto deles por ser um livro tão fininho que se passa tão rápido, mas quem sabe nas continuações a gente consegue conhecer. Existem, acho que tem 3, talvez nos Estados Unidos. Concluindo, não é uma história muito desenvolvida, mas é uma história que vale a pena ler.
ler, é bem aproveitável o livro, então eu indico pra quem quiser uma leitura leve e rapidinha. O próximo livro que nós vamos falar são As Épicas Aventuras de Lydia Bennet, que eu estava aguardando muito ansiosamente, porque pra quem sabe, quem acompanha esse canal faz um tempinho, nós gostamos muito de O Diário Secreto de Lizzie Bennet e da websérie, e desses personagens e desse mundo, então tipo, eu tava morrendo por esse livro, e ele não decepcionou nem um pouquinho. Ele conta a história da Lydia, que é a irmã da Lizzie, Aquela irmã meio louca. Ele se passa um pouquinho depois de Lizzie Bennet. Ele conta a história da Lydia quando ela tá fazendo aulas de verão, meio que pra ter créditos pra faculdade, pra ter diploma, etc. Essas coisas nos Estados Unidos também funcionam de uma maneira que jamais entenderei. E conta como ela tá superando e tá lidando com os eventos do final de Lizzie Bennet. Apesar dele ser uma continuação e de depender dos eventos do primeiro, você pode ler isso daqui sem ter lido o primeiro, porque ele conta o que aconteceu, tem tipo um capítulo que conta exatamente o que aconteceu com ela no primeiro livro, então assim, ele é independente, só por caso vocês queiram, porque vale super a pena no primeiro. O que eu gostei bastante desse livro é que você consegue ver que a Lydia se desenvolveu assim, absurdamente desde o primeiro. Pra quem viu a série ou leu o primeiro sabe que ela era uma menina totalmente infantil, que só fazia merda. Ela ainda é, na verdade, um pouquinho desse jeito, ela ainda faz algumas besteiras que você fica tipo, não acredito que essa menina tá fazendo isso. Mas você consegue ver que ela tá tentando, ela tá se esforçando pra ser uma boa pessoa, uma pessoa melhor e mais crescida. E outra coisa legal é que mesmo se você assistiu a websérie e leu o primeiro livro, esse daqui, ele é completamente diferente. Enquanto a gente lia o primeiro livro, a gente já sabia da história, porque era a mesma da websérie. Tipo, seguiam a mesma linha do tempo e, tipo, tudo que acontecia em uma acontecia na outra. Então, tipo, era um jeito diferente de saber a mesma história. Esse não, ela é uma história completamente nova. E tem um pouquinho de Lizzie e Darcy, tipo, bem pouquinho, só pra esquentar no meu coraçãozinho de shipper. Shipper, essa palavra existe, não sei. E também tem um pouquinho mais sobre a Mary, que é a prima dela, e ela é sensacional. E ela não aparece tanto no outro livro, e nem na série da Lydia. Ela aparece um pouquinho na série da Lydia, mas é muito legal saber mais dela aqui, porque ela é muito legal mesmo. Dito isso, eu queria apenas complementar que agora eu estou aguardando o livro 3, Jane Bennet. Nem sei se ele vai existir, mas por favor, façam acontecer. Bom, gente, foi isso para nossas 3 resenhas. Espero que vocês tenham gostado. Deem chance para todos esses livros, porque foram leituras muito boas. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo. E até o nosso próximo vídeo. And there's no